meus amores do 9º ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, porque vamos começar mais uma videoaula, ok? Onde vamos abordar aí mais tópicos do nosso capítulo 13, né? Onde falamos aí do neoliberalismo, globalização e crise, né, socialista. Então vamos abordar aí, né, nos seguintes tópicos específicos aqui da nossa videoaula, que vai ser a queda do Muro de Berlim e a reunificação, né, alemã, e também vamos abordar o fim da União Soviética. Então é bastante importante que vocês peguem o caderno e a caneta, anotem bastante coisa, bastante pontos importantes aí da nossa videoaula, tá certo? Para ali ajudar vocês na hora da resolução das provas. Então prestem bastante atenção, porque vamos falar sobre a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã, e também vamos abordar o fim aí, a questão do fim da União Soviética. Então prestem bastante atenção que nossa videoaula vai começar agora. A queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã. Em novembro de 1989, a porta-voz do governo anunciou a lei que permitiria o fluxo de pessoas entre as duas nações, a qual ainda passaria por discussão no parlamento. Os cidadãos, no entanto, entenderam que a lei já era válida a se dirigir ao muro na expectativa de poder atravessá-lo. Na noite de 9 de novembro de 1989, milhares de pessoas impedidas de atravessar enquanto a lei não fosse aprovada pelo parlamento resolveram destruir o muro. Cidadãos das mais variadas ideias, alguns com pequenos martelos ou picaretas e depois tratores, demonstraram seu desejo de reunificar as duas Alemanhas. A queda do Muro de Berlim representou também o fim do regime socialista na Alemanha Oriental. O processo de reunificação se concretizou em 1990, evento que contribuiu para enfraquecer o bloco socialista. Com isso, vamos ver agora o fim da União Soviética. As reformas propostas por Gorbachev dividiam o Partido Comunista. Uma parte temia o fim do regime, enquanto outra queria que as reformas avançassem rápido. Algumas ações de Gorbachev ao longo de 1990, aceleraram o ritmo das mudanças. Nesse ano, ele reconheceu a reunificação da Alemanha e participou de encontros importantes. Como a reunião com o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o Papa João Paulo II, como consequência da Glasnost, uma série de movimentos separatistas ganhou força por toda a União Soviética. Diversas nações buscavam obter maior independência e autonomia, saindo da tutela da União Soviética. A Rússia, a maior e mais importante nação do bloco socialista, passava por mudanças profundas. Diante desse quadro, em 1991, a ala mais conservadora do Partido Comunista tentou impedir o avanço das mudanças, afastando Gorbachev do poder. Os liberais, liderados por Boris, defenderam a permanência do primeiro-ministro à frente da União Soviética. A medida foi entendida pela população e parte das lideranças políticas como um golpe do Partido Comunista contra a abertura política do regime. Milhares de pessoas foram às ruas para defender o projeto
de abertura proposta por Gorbachev e se manifestar contra a tentativa do golpe do Partido Comunista. Boris convocou a população a resistir à pressão conservadora. Gorbachev tomou medidas drásticas, decidiu suspender as atividades do Partido Comunista e dissolver o Parlamento Soviético, que era o principal instrumento político do regime, ordenando inclusive a prisão daqueles que organizaram a tentativa do golpe. Nesse momento, a população de Boris crescia, enquanto Gorbachev diminuía. Aproveitando o apoio popular, Ernst declarou a Rússia independente da União Soviética e uniu-se à Bielorrússia e à Ucrânia em suas reivindicações separatistas. Neste momento, Gorbachev renunciou ao cargo e declarou a extinção da União Soviética e de sua estrutura política. Esse fato representou localmente a independência de 15 repúblicas que antes faziam parte da União Soviética. Em um aspecto mais amplo, o enfraquecimento do bloco socialista em todo o mundo. Como presidente da Rússia, Eltsine deu início a mudanças econômicas radicais a partir de 1991, com um amplo processo de privatizações. Novos desafios estavam colocados para todas as nações que saíam do regime socialista. Com o enfraquecimento do bloco socialista, a expectativa de parte do mundo era de que conseguisse uma nova relação de forças políticas e econômicas, não mais pautados pela polarização como no período anterior, entre Estados Unidos e União Soviética. Contudo, mesmo com o encerramento da Guerra Fria e da popularização entre sistemas capitalistas e socialistas, o poder econômico e político ainda estava relativamente concentrado nas mesmas grandes potências. Algumas nações adquiriam maior destaque, como a Alemanha, por exemplo. Ainda assim, eram nações que conquistaram seu grau de desenvolvimento no período de polarização da Guerra Fria. Com o fortalecimento do capitalismo, a década de 1990 foi marcada por políticas de caráter neoliberal, inclusive nas nações que viviam a transição do socialismo para o capitalismo. Do ponto de vista da liderança global, na prática, Estados Unidos e Rússia seguiam sendo polos de poder graças à sua economia e ao seu poder bélico. O socialismo, ou pelo menos alguns de seus princípios subsistentes em países como a China e Cuba, essa nova configuração mundial que emergiu no final da Guerra Fria, altamente marcada pela globalização, é chamada de Nova Ordem Mundial. Os países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, da Ásia e da África, buscavam alternativas de crescimento, muitas vezes construindo relações diretas com as potências e outros momentos com iniciativas regionais multilaterais. A formação do bloco econômico regional, como o Mercosul, com o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, por exemplo, indicava uma das características desse contexto que se pretendia mais multipolar. Ainda assim, não foi possível alterar a configuração de poder mundial. No final da década de 1990, o mundo ainda vivia incertezas com o esgotamento do modelo neoliberal e as crises econômicas. No ano de 1997,
Uma crise global colocou mais uma vez em dúvida o modelo econômico vigente. Tratava-se da chamada crise dos tigres asiáticos. As economias emergentes, do Sudeste Asiático, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Coreia do Sul, que viviam um momento de crescimento, sofreram grandes perdas por conta de uma crise provocada por problemas cambiais iniciada na Tailândia. A forma como essa crise atingiu a Bolsa de Valores de Hong Kong afetou o mercado financeiro ao redor de todo o globo, causando problemas econômicos em todos os continentes. A década de 1990, que se iniciou com a expectativa de uma nova ordem política e econômica, encerrou-se com problemas econômicos e protestos mundiais que indicavam a insatisfação crescente da população com os rumos da economia global. Agora, meus amores, eu gostaria que vocês anotassem essa seguinte questão. Com base em seus estudos, aponte os principais acontecimentos que favoreceram a queda do Muro de Berlim em 1989. Vocês vão responder essa questão aí e vamos fazer a correção dela na aula online, tá certo? Então, meus amores, essa foi mais uma videoaula onde, abordamos mais tópicos, mais pontos aí do capítulo 13, sobre o neoliberalismo, globalização e crise socialista, onde aí falamos com mais especificidade aí em relação aos tópicos, do fim, da União Soviética e da queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã. Aguardo vocês nas próximas videoaulas, tá certo? Com mais tópicos aí do nosso capítulo 13. Então, até mais!